Nós temos agora um bebezinho de 40 dias, que infelizmente terá pouquíssimas lembranças do pai, pela ignorância, de um outro que decidiu acabar com tudo isso. Era para ser um momento de celebração à vida. O aniversariante estava comemorando 50 anos. Infelizmente, a festa acabou mais cedo. Um homem invadiu o local, teve troca de tiros e uma pessoa morreu. O corre-corre de ambulâncias e viaturas na porta do hospital municipal foi grande. A correria era para tentar salvar a vida de 2 homens que tinham sido baleados durante uma troca de tiros em um clube na região da Vila A durante uma festa. De acordo com uma testemunha que estava no local, um dos baleados teria invadido essa festa e começado a provocar os convidados falando de política. O aniversariante pediu que ele fosse embora, dizendo que ali só era local para convidados. Ele até foi, mas voltou armado e atirando. Na troca de tiros, os 2 ficaram feridos e foram levados em estado grave para o hospital. O homem que teria começado a briga tinha um tiro na cabeça e o outro ficou ferido na perna e também no tórax. Ele foi identificado como Marcelo Arruda. Situação lamentável, né, gente? Uma situação que entristeceu e chocou o país inteiro. Marcelo era um profissional da segurança pública, por muitas vezes ajudou a oferecer segurança para a nossa cidade por muito tempo. Um homem que tinha uma trajetória dentro da Guarda Municipal. E sobre este crime, o promotor e coordenador do GAECO de Foz do Iguaçu, o Tiago Mendonça, recebeu a imprensa para falar sobre o desdobramento e a atuação do GAECO no caso. Vamos ver. O GAECO ele vai acompanhar de perto a investigação que continua sendo realizado pela Polícia Civil. Tá? Não vai mudar a titularidade da investigação. O titular da investigação é a Polícia Civil por meio da delegada doutora Iane. O que acontece agora é que o GAECO vai acompanhar de perto a investigação. Nós vamos acompanhar as oitivas, nós vamos acompanhar os depoimentos, nós vamos acompanhar as perícias. Então, isso é o que muda a partir da entrada do GAECO no caso. A delegada da homicídio falou sobre o caso e a matéria completa. Você confere agora. O vídeo mostra o momento que o agente penitenciário federal Jorge Rocha Guarano chega na festa armado. Uma mulher empurra o atirador. Marcelo Arruda, já ferido em uma das pernas, se protege embaixo de uma mesa e dispara contra Jorge, que cai perto de uma porta. Marcelo, abaixo do vídeo, se deita e Jorge cai. Um homem chega a dar chutes na cabeça de Jorge, ato que é repetido por pelo menos 2 homens. Segundo a polícia, Jorge Rocha Guarano teria ido até a festa por não concordar com o posicionamento político do aniversariante. Em um determinado momento, chegou um indivíduo no local, em um veículo branco, e ouvindo, de acordo com informações que coletamos, ele estava ouvindo uma música que remetia a Bolsonaro, e o aniversariante, o dono da festa, pediu para ele se retirar. Quando ele estava indo embora, ele acabou proferindo algumas palavras, o guarda municipal não gostou do que ele teria dito, pegou alguns pedregulhos, de acordo com o que a gente obteve de imagens, e arremessou contra o motorista do veículo. Minutos antes, Marcelo tinha publicado um vídeo em que aparece na comemoração. A festa acontecia na sede da Aresf, no bairro Itaipuá, onde Jorge, conforme a polícia, era integrante da diretoria. O aniversário reunia cerca de 40 pessoas. Jorge veio até aqui com a esposa e uma filha e fez ameaças. Ele saiu e logo depois retornou armado e apontando a pistola para o guarda municipal. Marcelo teria tirado pedras para afastar Jorge, que acabou dando os tiros no dono da festa. Marcelo chegou a dar entrada no hospital municipal, onde morreu horas depois. Jorge Guarano continua internado com vida, mas o estado de saúde dele é considerado gravíssimo. Inclusive, ele foi autuado em flagrante, é bom deixar claro.
Tá? O delegado que estava de plantão, ele autuou o indivíduo em flagrante delito. Né? Ele está custodiado pela Polícia Militar enquanto ele recebe o auxílio médico. Segundo a polícia, Jorge levou 3 tiros, assim como Marcelo. As pistolas foram apreendidas, uma calibre 380 usada por Marcelo e a calibre .40 usada pelo agente penitenciário federal. As armas pertencem ao patrimônio público. A pistola de Jorge é da União e a de Marcelo pertencia ao município de Foz do Iguaçu. A polícia segue os trabalhos para esclarecer se a motivação foi o posicionamento político de ambos. A gente está investigando, né? A gente está tentando extrair a verdadeira motivação. O que estão divulgando é que houve um conflito político, mas a polícia tem que averiguar. A polícia também investiga a ação dos convidados da festa que aparecem no vídeo dando chutes em Jorge. A conduta de cada um deles será verificada e o exame que será realizado nele irá ajudar a identificar se houve, né, algum comportamento que tenha ocasionado alguma lesão mais grave, alguma conduta daqueles 3 indivíduos que tenha ocasionado uma lesão mais grave no agente penal. Marcelo Arruda tinha 28 anos na Guarda Municipal. Ele era diretor do Sindicato dos Municipários de Foz do Iguaçu e integrante do diretório local do Partido dos Trabalhadores. Deixa a esposa e 4 filhos, um deles um bebê de apenas 1 mês. Familiares, amigos e colegas compareceram em frente à funerária onde o corpo estava. Equipes de várias forças de segurança estiveram prestando apoio. O Ministério Público determinou que o caso também seja apurado pelo GAECO. O corpo de Marcelo foi encaminhado para ser velado no Ginásio de Esportes Sebastião Flor, no centro da cidade. O horário de sepultamento não tinha sido confirmado. Este caso trata de um retrocesso na democracia. Este caso, de acordo com a delegada, quando ela diz: nós estamos investigando para ver se realmente foi um crime político. Porque o que a Delegacia de Homicídios faz? Ela vai a fundo para saber como tudo começou. Qual foi a real motivação? O que aconteceu horas antes do crime, horas antes da discussão. Mas a pergunta que fica no ar é: quanto vale uma vida? Imagina o Marcelo, um homem que defendeu a cidade durante anos, um homem conhecido aqui na nossa terra, pela sua história na Guarda Municipal. Deixa um nenezinho, 4 filhos, entre eles um bebê de 1 mês. Uma situação lamentável que mostra que a incoerência é um problema sério que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Eu fico pensando, o fanatismo que existe em campeonatos de futebol, o fanatismo que existe na política, isso não leva ninguém a lugar algum. Existe uma frase antiga que diz: o fanatismo, ele emburrece. E é uma grande realidade. Fica aqui os nossos sentimentos à família do Marcelo e também a nossa cidade chora neste momento por tamanha violência. Foz do Iguaçu é destaque no Brasil e no mundo, onde um crime tirou a vida de um trabalhador. Detalhe: 2 profissionais da segurança nessa discussão. Situação lamentável. A Tribuna da Massa está acompanhando o caso e nós temos um programa todo para falar sobre isso. Inclusive falamos com a esposa do Marcelo e daqui a pouco nós vamos mostrar para você. De acordo com o GAECO, 2 pontos principais precisam ser esclarecidos sobre este fato que terminou com a morte do guarda municipal na própria festa de aniversário. Vamos ver. Nós temos que saber, primeiro, por que ele esteve lá. Segundo, se ele esteve lá, se ele sabia previamente que ali era realizado um evento que tinha essa conotação político-partidária, apesar de ser um aniversário, né? O atirador, o agente penitenciário Jorge Rocha Guaranho. De acordo com o Hospital Municipal, ele segue internado. Segundo o coordenador do GAECO, a prisão preventiva dele já foi decretada. Mesmo na atual condição dele, no atual estado de saúde dele, ele teve a sua prisão preventiva decretada. Desde a data do episódio, ele se encontrava e continua sob escolta da Polícia Militar, a princípio da Polícia Militar. E tão logo ele se restabeleça, né, ele será ouvido, obviamente,
o juiz determinou que seja realizada a audiência de custódia a partir do momento que ele tenha condição para tanto, e também deverá ser ouvido no próprio inquérito policial para esclarecer os fatos. Guarda municipal morto durante festa de aniversário é velado. Muita comoção e tristeza no local. O Tribuna foi conferir de perto. Uma despedida precoce, marcada por muita emoção e lágrimas. Familiares, amigos, colegas de corporação. A tristeza era visível no rosto de todos. O ginásio de esportes Sebastião Flor, no centro da cidade, foi o local escolhido para o último adeus a Marcelo Arruda, de 50 anos. Costumava brincar entre eu e ele, né? Que a gente era companheiro, né? Eu acho que eu tentei ser isso para ele ali instintivamente, né? Todos estamos dilacerados, nós estamos com o coração partido porque foi uma morte que não deveria ter ocorrido, né? Marcelo foi baleado no dia em que comemorava o aniversário. Horas depois, após dar entrada no hospital municipal, ele não resistiu aos ferimentos. Planejado era justamente o dia de festa do aniversário dele. Não dá para acreditar que é possível acontecer isso no dia do aniversário, né? É possível. A gente queria estar hoje descansando esse dia de celebração, mas infelizmente a gente está aqui chorando a morte dele. Mas de uma forma assim, Marcelo foi herói, ele conseguiu salvar todos ali, porque a pessoa foi com vontade de matar. Marcelo trabalhava como guarda municipal. Foram 28 anos dedicados a servir e proteger a população. Para os colegas, é difícil aceitar a morte de alguém tão querido por todos. Marcelo Arruda era um pai exemplar, um marido dedicado, tanto no primeiro casamento como no segundo. Eu conheço as duas esposas dele. Companheiro, tirava a camisa para servir ao próximo. É uma perda lamentável para toda a instituição da Secretaria Municipal de Segurança Pública, mais especificamente da diretoria da Guarda Municipal, pois ele era um guarda municipal atuante da primeira turma de guardas e que sempre lutou por todos os seus companheiros. Marcelo deixa a esposa e filhos, um deles de apenas 40 dias. Marcelo é o pai dos meus filhos, Marcelo era o meu companheiro, Marcelo, meu amor. E nós temos agora um bebezinho de 40 dias, que infelizmente terá pouquíssimas lembranças do pai, pela ignorância, né, de um outro que decidiu acabar com tudo isso. Pessoal, independente de quem você tenha como ideologia, como líder político na sua vida, a polícia investiga o caso. Se trata realmente de um crime político. Quem vai falar isso é a polícia, não sou eu. Mas o desdobramento a gente vai acompanhar. Mas que a morte do Marcelo não seja em vão. Que isso chame a atenção das autoridades federais. Porque um discurso de ódio está instalado no Brasil. Existe um país dividido que vai acontecer muita tragédia ainda. As pessoas não perceberam, mas existe extremismo de ambos os lados. E isso está ceifando a vida de gente boa. Isso está deixando filho sem pai, esposa sem marido. Esse é o primeiro caso noticiado, depois que a polícia consolidar a informação. Mas isso tem que ser tratado em esfera federal. Senadores têm que entrar em cena, deputados federais têm que entrar em cena. Porque esse tipo de situação parecida, discussão, tapa na cara que aconteceu esses dias atrás, não pode ser mais aceitável no Brasil. Tem que ter punição para que tragédias não aconteçam mais. Falando sobre isso, ainda sobre essa tragédia, a Luísa já tem confirmado o horário do sepultamento do Marcelo Arruda. É com você, Luísa. Boa tarde novamente, Flávio. Para você que está acompanhando o Tribuna, nós tivemos acesso a uma nota que mostrou aí que o horário do sepultamento, então, do Marcelo acontecerá a partir das 15h30 no cemitério municipal Jardim São Paulo.
O corpo, que está sendo velado desde ontem, então, no ginásio Sebastião Flor, ele terá um cortejo a partir das 13h30 e o trajeto inclui aí a passagem em frente à sede da Secretaria Municipal de Segurança Pública e também da Guarda Municipal. Flávio. Obrigado pela informação também, Luísa, para o Tribuna. Nas imagens das câmeras de segurança do caso que terminou com a morte do guarda municipal Marcelo Arruda, é possível ver um momento em que algumas pessoas se aproximam do atirador, o agente penitenciário, Jorge Rocha Guaranho, que está caído no chão, e o agridem. De acordo com o GAECO, essa ação também será investigada. Vamos ouvir. Nós vamos identificar os autores desses chutes, né? São fatos graves também, obviamente, uma coisa não exclui a outra, são condutas autônomas, então essas pessoas serão investigadas por esses chutes. Nós não temos ainda o laudo oficial, né, que indica, que aponta se as lesões provocadas no autor do fato no Jorge são decorrentes do disparo de arma de fogo ou desses chutes, muitos deles na cabeça. O que existe até agora é a informação de que ele teve um trauma na cabeça, e esse é um dos motivos pelos quais ele está sedado e internado. Repete as imagens, por gentileza, do momento dos chutes em que o homem ali, o atirador, é agredido. As pessoas correm, depois alguns voltam e chutam a cabeça do homem. O que o profissional do GAECO quis dizer ali? Que existe um exame que vai ser feito para saber se o estado em que ele está agora, gravíssimo, a situação do Jorge também é feia. A situação é feia. Se as agressões contribuíram para que ele chegasse nesse estado em que ele está de saúde no hospital. Sendo comprovado ou confirmado, as pessoas que chutaram também têm um problemão na cabeça para resolver. Então este caso ainda vai repercutir muito e eu me comprometo, o Tribuna da Massa se compromete a acompanhar o caso e trazer para você, com imparcialidade nos fatos, trazendo a realidade para você de casa. Fique ligado no Tribuna. Jornalismo, realidade é aqui na TV Naipi.